Oi, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Isabelle, se você não me conhece, muito prazer. E eu estou aqui iniciando, no YouTube. E hoje, gente, eu vou falar de um assunto muito legal. Muitas pessoas têm me pedido no meu Instagram, porque nesses últimos dias eu coloquei que eu fiz as minhas metas de 2026. Ó, elas aqui bem bonitinhas. Eu vou falar sobre elas, o porquê, qual a importância de fazer metas. Então, fica aqui até o final, tenho certeza que vai edificar a sua vida. E antes, já se inscreve, no meu canal. E, gente, sério, de verdade, eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui nos meus vídeos, porque eu sei que isso fez, os vídeos fizeram sentido pra você, o que eu falei, né? Então, assim, se durante o vídeo eu falar algo que, sei lá, mudou a tua forma de pensar, que tu vai começar a botar em prática, comenta, porque eu amo saber, tá? Mas falando sobre metas, afinal, Isabelle, por que ter metas? Eu gosto muito de uma frase do Paulo Vieira, que ele diz que 80 a 90% dos seus problemas acontecem simplesmente porque você não tem metas e objetivos. E por que isso, né? Porque as metas, gente, elas dão clareza, elas dão direção, elas dão propósito. E você precisa estabelecer metas para o seu bem-estar e para a sua felicidade hoje. Quando a gente pensa em metas, né, a gente pensa em aspectos muito futurísticos, né? Mas isso é importante para o seu bem-estar hoje, para a sua saúde mental hoje. É importante nós termos objetivos porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você vai perder muito tempo fazendo coisas que não têm sentido algum com aquilo que você acredita, com os seus valores, com aquilo que você deseja. Então, é muito importante você definir quais são os seus objetivos de vida, qual que é o propósito, o que você tem que fazer esse ano para alcançar talvez metas ainda maiores, sabe? Então, ter metas vai te ajudar a ter menos distração e mais foco, vai te ajudar a tu ter prioridades reorganizadas. O que realmente é prioridade, o que é secundário, o que é terciário, o que é importante, mas não é urgente, o que é importante, mas é urgente. Ter metas vai te ajudar a tomar decisões. Muitas pessoas que são indecisas é simplesmente porque elas não têm clareza sobre aquilo que elas querem, sobre aquilo que elas querem alcançar. Então, se você tem metas, você vai tomar decisões com muito mais facilidade, com muito mais clareza, com muito mais sentido, com muito mais propósito. Também aumenta a sua motivação, porque você vai ter algo claro para atingir, então você não vai estar só empurrando as coisas com a barriga, você tem algo claro, então você vai se motivar para alcançar isso. E também ter metas vai te ajudar a ter um certo termômetro do seu crescimento ao longo dos anos, porque você vai chegar no final do ano, você vai ver o quanto você cresceu, o que você conquistou, aquilo que você fez, e aí isso vai te ajudar a medir o seu crescimento constantemente ao longo dos anos. Em resumo, o que eu tô querendo dizer pra você é que você precisa ter metas porque isso vai trazer direção pra você. Então não faça simplesmente metas bonitinhas para botar num planner aesthetic, para postar no story, mas realmente faça isso com uma seriedade a ponto de tu ter essa consciência de que, cara, eu tô realmente me comprometendo, eu vou dar tudo de mim para conseguir conquistar essas metas, para conseguir alcançar isso. Então, não faça de qualquer jeito, sabe? Pense bem, reflita, avalie bem e tenha a consciência de que, cara, eu vou fazer isso porque eu quero crescer, porque eu quero ser melhor do que eu fui no ano anterior. Eu quero fazer mais, eu quero crescer mais, seja espiritualmente, intelectualmente, na minha saúde física. Então, leve esse momento como algo sério, onde você vai se comprometer de fato. E é muito importante para o nosso cérebro quando a gente se compromete, diz que vai fazer alguma coisa e de fato faz. Isso é muito importante para o nosso sistema de busca de recompensa, porque se a gente toda hora ficar falando que vai fazer algo, se compromete com algo e não cumpre, isso a gente vai criando um ciclo de fracasso e isso prejudica a nossa saúde mental. Então fazer metas não é algo simplesmente
por fazer, mas o buraco ele é mais profundo, vocês entendem? Então, sobre metas, é muito importante que a gente tenha metas que sejam específicas, atingíveis e mensuráveis. Talvez você está tentando há anos colocar alguma meta e você não está conseguindo, talvez porque a sua meta ela está muito geral. Então, talvez se você tentar deixar ela um pouco mais específica, um pouco mais atingível, isso talvez vai alimentar ainda mais a sua motivação para você atingir isso de fato. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente coloca coisas muito abrangentes, como, cuidar do meu corpo. Tá, mas como tu quer cuidar do teu corpo? Como que tu quer cuidar da tua saúde? Vamos ser mais específicos nas metas? Então, é muito importante que quando você fizer as suas metas, você pense, tá, isso aqui é algo específico, é algo atingível ou é algo, cara, eu tô viajando muito na maionese, né? Claro que tu vai ter que sempre se puxar, né? Meta tem que ter, com certeza, um esforço. Mas pensa bem sobre isso antes de fazer as suas metas. E antes de eu falar para vocês como é que eu faço as minhas metas, como é que eu separo, como é que eu defino, o porquê que eu coloco visível assim, né? Eu e meu marido, nós estamos casados há quase 2 anos e é o segundo ano que a gente faz as nossas metas juntos. Então, o que é meta de um é meta do outro, e é claro que não é algo muito específico, daí a gente puxa uma setinha, Samuel e Belly. E a gente decidiu deixar aqui no escritório porque no escritório esse é um ambiente de produtividade, onde eu penso as coisas que eu tenho que fazer. Porque se eu deixar ali no meu quarto, cara, no quarto é o lugar de descanso, é onde eu só quero virar e dormir e descansar, sabe? Então quando eu venho aqui, eu tô num ambiente que eu olho e eu penso, cara, estou comprometida com isso, é isso que eu quero fazer, é isso. Então eu mantenho o foco, mantenho a minha motivação. E uma dica muito importante é que você esteja constantemente reavaliando as suas metas, sabe? Então não é algo que você escreve uma vez e vai olhar só no final do ano para dar o check. Não, a cada 3 meses, sabe? Senta, dá uma olhada em tudo que você escreveu e avalie o quão longe você está delas, quais você está mais perto de alcançar, quais está longe e reavalie as estratégias, reavalie os seus comportamentos para você estar intencionalmente buscando atingir essas metas. Então a gente decidiu separar em 5 grandes áreas as nossas metas, isso para a gente se organizar melhor e ter uma maior clareza, né, em cada área. Então as que a gente separou foi espiritual, ministerial, saúde, profissional / financeiro, estudos e materiais. Dentro da primeira área espiritual ministerial, a gente coloca coisas que estão relacionadas, né, à igreja, ao nosso serviço voluntário, né, nos ministérios, à nossa vida com Deus. A gente não colocou em metas coisas específicas de, por exemplo, de devocional, porque isso já é um hábito na nossa vida. Então a gente colocou coisas diferentes. Por exemplo, a gente quer fazer um culto doméstico, eu e ele em casa. A gente colocou algo bem específico ali, falar de o Samuel, né? Ele colocou falar de Jesus para um professor. Então, coisas relacionadas, né, ao âmbito da igreja, ao âmbito, essa parte mais espiritual, você coloca dentro dessa área. Lembrando, só puxando o gancho do outro vídeo que eu postei aqui, que tudo que nós fazemos é sagrado, é tudo pro Senhor, uma adoração pro Senhor, mas a gente separa assim, só para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? A segunda área é saúde. Para nós, saúde é uma prioridade, né? Porque é isso que vai sustentar todo o restante da nossa vida, né? A nossa mente, a nossa alma, saúde mental, tudo, né, gente? Então, eu coloquei coisas bem específicas de que eu vou chegar em tal peso. A gente colocou, por exemplo, de fazer um exame de rotina, pelo menos no ano, ter sempre fruta em casa, porque às vezes a gente esquece de comprar, mas é algo que a gente vai se monitorar mais para sempre ter fruta em casa. E algo específico que a gente colocou é de ter doce somente nos finais de semana. Então a gente não ficar beliscando durante a semana, mas ter liberado isso nos finais de semana. Na área profissional financeira, a gente colocou coisas relacionadas, por exemplo, assim, aumentar a nossa reserva de emergência. Então a gente colocou ali quanto que a gente tem e que a gente quer acabar o ano com a nossa reserva maior. Outra coisa que eu coloquei é começar a monetizar aqui na internet, aqui no YouTube, que é uma coisa que eu ainda não monetizo, mas é uma meta que eu vou me esforçar para alcançar. Outra coisa
que eu coloquei, eu sou estudante de psicologia, então de definir a área e a abordagem que eu vou seguir na psicologia esse ano. A gente colocou também números específicos que nós queremos ter de inscritos, de seguidores nas nossas redes sociais. Então, coisas que estão relacionadas a essa área profissional, ao financeiro, você coloca aqui dentro. A penúltima área são estudos. Então, tudo que está relacionado, né, gente, é isso. O meu marido colocou se formar em teologia, que ele está cursando isso, então esse ano ele quer finalizar, então ele vai pegar mais cadeiras para isso. Eu coloquei começar meu estudo para o TCC, comprar livros específicos do tema, constância no Duolingo, porque a gente agora não tem condições de pagar uma escola de inglês, então manter uma constância lá no aplicativo do Duolingo. Então a gente colocou coisas referentes a estudo. Outra importante. A gente colocou a meta de ler 9 livros nesse ano. E ano passado a gente tinha colocado 8, a gente bateu a meta. Então agora a gente dobra a meta. Dobra não, né? A gente aumentou um livro porque realmente, né, se não tiver um nível de dificuldade, a gente não vai sair da zona de conforto, não vai crescer. Então a gente colocou 9 livros agora. E a última área são materiais. Então é coisas que a gente quer comprar, adquirir, ter. Então, por ordem de prioridade, né? A gente colocou que a gente quer ter um sofá novo. Eu coloquei que é um desejo muito meu de renovar o meu armário de sapatos, comprar sandálias novas, sapatos novos, então me programar para durante o ano ir comprando aos poucos. Então tudo que está relacionado a materiais, você coloca dentro dessa área, tá bom? Então eu falei um pouco das minhas metas, das metas da minha família, espero que isso te inspire a fazer as tuas. Então lembra que são 5 áreas: espiritual ministerial, saúde, profissional financeiro, estudos e materiais. E lembre-se de colocar suas metas num lugar visível para você se manter focado e sempre se reavaliando, tá, gente? Não deixe para fazer só no final do ano. Se reavalie a cada 3 meses, defina um tempo para reavaliar o seu comportamento, como é que tá indo, né, o cumprimento dessas metas. E eu não poderia finalizar esse vídeo sem ler esse texto que está em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E também Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então não adianta nada do que eu falei pra você se você não buscar no Senhor, naquele que te criou, naquele que te conhece, naquele que sabe como é a tua personalidade, qual é o teu propósito, quais são os teus dons, os teus talentos. Não adianta se você não consagrar esses planos ao Senhor, buscar a direção dele, se realmente é isso, se é nesse tempo, se é dessa forma como você pensa, como você planeja na sua mente. Faça planos, faça metas, isso é sabedoria, isso é prudência, isso é fazer a nossa parte, mas não esqueça que a palavra final sempre é a do Senhor. Lembre-se que a agenda dele é muito mais importante que a sua agenda. Então, faça planos, mas se ele pedir para no meio do ano você focar em outra coisa, cara, larga as tuas metas, larga o teu planner e vai fazer aquilo que ele mandou. Isso sim é sabedoria. Que você tenha um excelente ano novo, que tudo que você planejar consagrando ao Senhor, que isso aconteça, que esses planos prosperem e que você seja muito feliz, muito abençoado, muito pleno, muito abundante em vida no Senhor nesse ano e que você venha estar rodeado, cheio de testemunhos da bondade do Senhor na sua vida e através da sua vida. E muito obrigada por ter me assistido até aqui. Curta esse vídeo, comenta e compartilhe com quem precisa. E feliz 2026, até o próximo vídeo.